Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje vou falar sobre um medicamento que está revolucionando o mercado de emagrecimento. Hoje vou falar sobre o Ozempic, que está crescendo muito e fez seu produtor enriquecer muito no processo. Então hoje eu pretendo falar sobre esse mercado e sobre como você pode investir. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, vamos lá. Antes de falar de investimento, antes de falar de mercado, né, essa parte que eu sei que vocês clicaram no vídeo para ver, antes de chegar nisso, a gente primeiro tem que entender o que é o Ozempic, para o vídeo fazer sentido. E, resumidamente, o Ozempic é um medicamento que foi criado para tratar diabetes do tipo 2. E, no caso, ele foi criado por uma empresa dinamarquesa chamada Novo Nordisk, ou é assim que eu acho que fala. E aí, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uma carinha dele. Ele, resumidamente, é uma caneta que você faz uma aplicação semanal na sua pele. E ele tem 3 dosagens, né? 3 medidas. De 0,25, 0,5 e de 1 miligrama. E como ele funciona? Ele tem como princípio ativo a semaglutida, que é uma forma sintética do hormônio GLP-1. E que hormônio é esse? Resumidamente, esse hormônio ele tem 2 grandes efeitos no nosso organismo. Ele regula o nível de açúcar do sangue, então por isso que ele é utilizado para o tratamento de diabetes, mas ele também promove a sensação da saciedade. Como assim? A gente tem receptores desse hormônio em diferentes partes do nosso corpo. Então, por exemplo, ele vai para o fígado e para o pâncreas e nele ele acaba estimulando a produção de insulina, que vai regular o nível de açúcar do nosso sangue, né? É exatamente para isso que o remédio ele foi desenvolvido, esse medicamento foi desenvolvido. É esse o objetivo, ajudar no tratamento da diabetes. Perfeito. Só que, além disso, a gente também tem receptores desse hormônio no nosso estômago e no nosso cérebro. Então, por exemplo, no caso do cérebro, ele vai ajudar a promover uma sensação de saciedade. Ele viaja pela corrente sanguínea, chega na região responsável pelo apetite e acaba reduzindo a sensação de fome, né? Reduz o apetite. E além disso, ele também acaba afetando o estômago. Ele ajuda a retardar o processo de esvaziamento do estômago. Ou seja, resumidamente, o Ozempic ele ajuda a estimular a produção de insulina, ajuda nesse tratamento da diabetes, o que é perfeito, é o objetivo do medicamento. Mas ele tem um efeito colateral que ele te deixa com menos fome, ele te deixa mais saciado, ele te faz comer menos. E por causa disso ele está virando um fenômeno entre as pessoas que querem perder peso. Apesar dele ter sido desenvolvido para tratar diabetes, ele está sendo incorporado, por exemplo, no tratamento de obesidade e sobrepeso. E além disso, tem gente que mesmo sem recomendação médica, né, gente que não sofre com obesidade ou com sobrepeso, que mesmo assim está tomando por questões estéticas. Simplesmente porque quer ficar mais magro. E aí, só para concluir essa parte, enfim, que eu estou apresentando aqui o medicamento para vocês, mas só para vocês entenderem o nível de sucesso que o Ozempic é, ele foi o primeiro medicamento que conseguiu lidar com a questão da obesidade e sobrepeso sem causar grandes riscos à saúde. Antes do Ozempic, todos os medicamentos relacionados à questão do sobrepeso, ou eles não eram eficazes, né? Você tomava e você não tinha, de fato, um resultado tão aparente, ou eles tinham riscos muito grandes. Né, os medicamentos, ou eles acabavam prejudicando a questão cardiovascular, por exemplo, ou se a pessoa procurasse por outros procedimentos, né, como operação e tal, você tinha a questão de um risco cirúrgico, risco operatório, tudo isso, que acabava impactando na vida da pessoa também. Já esse tipo de medicamento não. De acordo com a ABESO, que é a Associação Brasileira para Estudo de Obesidade, eles falam que o principal estudo sobre esse medicamento mostra que a perda de peso é evidente. A gente está falando de uma perda de 15% da massa corporal em 17 meses. Então, é um medicamento que te faz emagrecer e, ok, tem um risco, né? Porque todo medicamento tem risco, né? Não é recomendado, por exemplo, para quem tem problema no pâncreas ou no fígado, mas comparativamente o risco é muito menor. Então, é um remédio mais eficaz e que prejudica menos a saúde daqueles que precisam, que no caso são as pessoas com obesidade e sobrepeso. Se você é magro e está tomando para ficar mais magro ainda, né? Se você não tem problema com sobrepeso e está tomando pela questão estética, aí já é outro papo, né? Esse não é um medicamento que você deveria tomar sem recomendação médica. A gente está falando de você emagrecer por passar fome, então você perde massa magra nesse processo também, perde massa muscular, densidade óssea, colágeno, são outros assuntos. Eu estou falando aqui no caso de pessoas obesas, que qualquer perda de massa é ganho de saúde. Se você é uma pessoa magra, não use. Mas, enfim, tudo isso entendido, né? O medicamento apresentado, falado sobre como ele funciona, falado sobre prós, contras, riscos, cuidados médicos, falado tudo isso. Por que eu estou fazendo um vídeo sobre isso? A grande verdade é que criou-se um mercado enorme em torno desse medicamento. Como eu falei, é um medicamento muito melhor, consequentemente está sendo muito demandado, tanto por questões de saúde quanto até mesmo por questões estéticas. E sim,
tá gerando muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, uma injeção daquelas que eu mostrei, o preço médio de R$1.000. E a gente está falando de pacientes que tomam isso semanalmente por um longo período de tempo, porque você precisa da dosagem para continuar sem sentir fome. Porque a partir do momento que você para de tomar, isso aqui deixa de acontecer e a pessoa volta a sentir fome. Então, inclusive, se você não tem um processo de reeducação alimentar enquanto você está tomando aquilo, depois o efeito do medicamento para, você ganha de volta o peso que você perdeu. Então, é um medicamento muito caro, muito escasso, inclusive está tendo várias notícias sobre mais gente demandando do que tem medicamento pronto, e que as pessoas precisam tomar recorrentemente, porque senão você não tem resultado, tanto os diabéticos quanto as pessoas que querem perder peso. E assim, aqui no vídeo eu estou falando do Ozempic porque é o remédio mais conhecido, mas existem outros medicamentos que também têm esse mesmo princípio ativo. Tem esses dois aqui que são outro princípio ativo, não é a semaglutida, são específicos para o tratamento de diabetes, mas também leva à perda de peso. E além do Ozempic, a gente tem outro medicamento que tem o mesmo princípio ativo, que é mais forte, a dosagem mais alta dele é de 2,4 miligramas, que já foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não chegou no Brasil. Ainda está nesse processo. E aí você deve estar pensando, nossa, Mariana, mas se tem tantos medicamentos assim, então a concorrência é alta. Não. Todos esses medicamentos são daquele mesmo fornecedor que eu falei, o dinamarquês, que eu não sei pronunciar, o Novo Nordisk. Uma empresa gigante, né? Vou colocar aí os números para vocês verem. Quase 42 milhões de pessoas com diabetes e obesidade que já foram alcançados pela empresa. Atuação em mais de 80 países, 64 mil empregados. Enfim, é uma empresa farmacêutica, né? Uma empresa que acabou pesquisando sobre esse medicamento, desenvolvendo esse medicamento e que agora está sendo recompensada por isso, né? Tem a patente de todos esses medicamentos que eu mostrei aqui. E é aquilo, enquanto ele tiver a patente, ele consegue ter margens maiores, a verdade é essa. E aí tem muita gente que vai colocar aqui um discurso de falso amor, né, falar que essas margens não poderiam ser tão altas, que é absurdo, que tem que democratizar o remédio mais rápido possível. Só que, ao mesmo tempo, se você não tem isso aqui, você não tem um incentivo para pesquisa, você não tem um incentivo para inovação, que foi o que fez esse remédio existir e está sendo circulado agora no mercado. Mas, enfim, adendo feito, vamos olhar para os números e resultados. Isso aqui eu peguei do reporte anual da empresa de 2023. Aqui eles colocam participação deles no mercado de diabetes e no de obesidade também. A gente vê que o mercado de diabetes sempre teve uma participação maior, até porque, como eu falei, o medicamento ele foi criado para isso, mas, enfim, está expandindo, o lucro está aumentando. A gente consegue ver aqui que os remédios à base de insulina estão perdendo participação no mercado, enquanto desse princípio ativo imitando o GLP-1 está crescendo. E do mercado de obesidade a gente vê que está tendo uma expansão absurda. Porque, como eu falei, inicialmente era um remédio para diabetes e agora que estão percebendo essa questão de que ele também leva a um emagrecimento e a perda de sobrepeso. Então, está tendo um crescimento bem agressivo nesse mercado de emagrecimento. Então, resumidamente, a gente está falando de mercado que está expandindo, a gente está falando de mercado que eles têm a patente, como eu falei, então é um mercado com altas margens, consequentemente, mercado expandindo, altas margens, o resultado está melhorando, o lucro está melhorando, o mercado está vendo tudo isso. Então, quando a gente olha para a ação da empresa, né, é uma empresa aberta, por isso que eu tive acesso a todas essas informações, graças a Deus. Mas, enfim, quando a gente olha para a ação da empresa, a gente vê que a ação subiu quase 300% nos últimos 5 anos. Não é uma NVIDIA, mas, assim, é uma ação que quem tinha na carteira com certeza ficou muito feliz. Enfim, aqui eu estou trazendo o preço em reais, mas como eu falei, ela é uma empresa dinamarquesa, então ela está listada no mercado de lá. Eu vou ser bem honesta, eu não sinto que eu conheço o suficiente do mercado para ter ações dessa empresa, apesar de achar um case muito interessante, por isso que eu estou trazendo aqui para o canal. Mas se você quiser conhecer e não sabe como caceta investir numa empresa da Dinamarca, tem, obviamente, os seus pares, tanto aqui no Brasil quanto na Bolsa Americana, né? Você pode pegar um BDR ou um ADR dessa empresa aqui. E eu vou colocar aí umas informações na tela para vocês verem, mas eu acho que vale o comentário que ela é uma empresa que ela está sendo negociada a múltiplos muito altos. Né, o PL dela está acima de 40%. Mas é porque ela é uma empresa com retorno muito alto, né, o ROI na casa de 80%, ROIC de 24% e margens muito altas. A gente está falando de uma margem bruta de 84%, margem líquida de 35%, e que o mercado espera que tenha crescimento. Né? Como eu falei, é um medicamento novo, um medicamento que revoluciona o mercado, um medicamento que muita gente está comprando. Eu não gosto desse tipo de produto, para mim, então eu não sei até que nível isso seria consumido em massa, mas, de fato, a demanda está crescendo muito, está tendo problema de falta de oferta, como eu falei. E o lucro da empresa cresceu muito nos últimos anos e espera-se que continue crescendo, por isso que, no momento, ela está sendo negociada por múltiplos maiores. Né? Tudo aquilo que eu já falei aqui no canal.
preço versus expectativa de crescimento. Só que aí vale um adendo importante. Como eu falei, por que ela tem essas margens tão altas, né? Por que ela está conseguindo ter retornos tão grandes, vender o medicamento por um preço tão absurdo? Porque é o único produtor, tem a patente. Na prática, a gente sabe que já está vindo genéricos a caminho do mercado, né? A patente da semaglutida, que seria esse ativo que eu falei, que ele vai expirar na China em 2026, mas as indústrias já estão se antecipando, as empresas chinesas já estão se antecipando, porque sabem que é uma mina de dar dinheiro e vão tentar pegar a galinha dos ovos de ouro. Então, essa empresa que, num momento, é o único produtor e está conseguindo ter margens absurdas por conta disso, vai ser, em algum momento, afetada por isso. Então, se você for investir, não é uma recomendação, mas se você for investir, tem que ter isso na cabeça. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá um like, comenta o que você achou e já se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.